nos criou inteiros, perfeitos, mas no mundo em que a gente vive, no lugar onde a gente está inserido, situações acontecem que nos machucam, que às vezes nos ferem, que trazem sofrimento e às vezes a gente se sente meio que quebrado. E esse copo é difícil de quebrar. Que tal? Mas... bota o dente assim, ó. Faz aqui o primeiro. Então, às vezes, surgem situações familiares de conflito e que não foram resolvidas. Às vezes, por alguma situação financeira que traz conflito e que às vezes traz preocupação. Às vezes, por um conflito que vão surgindo e que nos quebram. Vê se tem como esse copo reter essa água. Tem jeito? Dá. Às vezes, deixar ela sozinha nesse momento, ela não vai conseguir reter aquilo que ela precisa. Então, esse acolhimento vai fazer toda a diferença. Porque se a gente ficar vazio diante de tudo isso que a gente tem que enfrentar, porque se eu perguntar aqui quem é que não tem problema, não vai ter ninguém para não levantar a mão, porque não existe. Jesus disse, o vento quer deixar. Ó. Por quê? Porque ele está vazio. Agora, se eu tivesse como ter algum fogo aqui, que eu acho que também não vou conseguir, porque ele não vai se manter. Mas se você pegar esse mesmo copo, encher de água, e você colocar fogo aqui, que não vai acontecer, porque esse aqui não vai acender, ele não queima. Ele não queima. Depois você pode fazer isso. Por quê? Porque ele está cheio. Raila cantou aqui o quê? Ó, dai-me de beber desta água. E a gente precisa se encher dessa água, porque Jesus é a água da vida. Amém. Então, quando a gente se enche dessa água, essas coisas que vêm para nos queimar, para nos consumir, para nos destruir, para nos fazer sucumbir, elas não conseguem. Por quê? Porque existe uma presença que vai neutralizar essas coisas externas e que vai impedir que isso nos atinja. Então, falar de saúde mental, falar de prevenção ao suicídio, a gente não pode deixar de falar da importância e do papel maravilhoso que a igreja exerce em qualquer comunidade, em qualquer lugar onde ela esteja. São os ou os doentes? Os doentes. Quem fez essa pergunta? Jesus. As pessoas estavam falando porque ele andava com pecadores, porque ele andava com pessoas que tinham uma vida considerada torta, indigna. E aí ele chega e diz a essas pessoas que estão criticando a ele: quem precisa de médico? O são ou o doente? Aí ele diz: de igual modo, eu também vim para os pecadores. Então, quando Jesus pergunta quem precisa de médico, o são ou o doente, ele está endossando que quem está doente precisa se tratar e tem que procurar ajuda profissional. Porque às vezes a pessoa acha assim: ah não, mas se você é crente, não, crente não pode passar por depressão, não, crente não pode estar pensando essas coisas. Sim, enquanto a gente estiver aqui no mundo, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, porque não habita bem algum na nossa carne, porque a nossa carne é fraca, a gente é tendencioso à queda, ao pecado. Então, a gente não está blindado, não está imune, isento de que essas coisas aconteçam com o crente. O profeta Eliseu, ele passou por um momento em que ele desejou a morte. Ele entrou na caverna e ficou lá e disse: ó, não vou comer, não vou beber, eu vou ficar aqui até morrer. O profeta Elias. E o Senhor foi lá e mandou corvos virem trazer comida para ele. E aí falava com ele e diz: ó, levanta, come e bebe, porque a sua caminhada é longa. Quem foi Elias? Um homem que fez descer fogo do céu e de repente está passando por uma situação em que, tipo, eu não desejo mais viver, eu quero colocar um ponto final no meu sofrimento. Ele disse: todos os profetas morreram, só restei eu. Então ele começa ali a colocar para fora a dor dele. E
o Senhor o reanima para a caminhada. E ele ainda tem um longo período por à frente. Davi, se a gente ler os Salmos, a gente vai se identificar tanto com ele, porque ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação, o meu auxílio e Deus meu. Então, Davi passou por crises tremendas. Um filho dele estuprou a filha. Imagina isso dentro da nossa família. É terrível. Um outro filho quis matar o irmão porque praticou esse ato de estupro. O outro filho de Davi queria tomar o reino dele. Olha quantos conflitos familiares. Ele teve motivos de estar assim. Talvez você tenha motivos de estar sofrendo, de estar triste, mas coloque os seus motivos e lance na cruz, porque dele vem cura, dele vem restauração, dele vem renovo. Amém. Então, Amém. O que gera depressão? Perdas que podem ser financeiras, pode ser perdas de status, pode ser perda de uma posição social, pode ser a perda de um ente querido que morreu, pode ser a perda por separação. Perdas. E aí essas perdas, elas trazem uma tristeza profunda que a pessoa todo dia acorda como se aquilo não passasse. Depois disso vem o quê? Tristeza todo mundo sente. Tristeza não é depressão. O Senhor colocou emoções em nós e elas nos sinalizam alguma coisa. E quando esses sentimentos aparecem, a gente deve tentar observar o que Ele está tentando nos dizer. Porque quando a gente cala, o corpo fala. Tem coisa que você não falou, não verbalizou, mas começa a aparecer no seu corpo, você começa a sentir. É uma sabedoria do Senhor que nos criou para às vezes nos dar uma sacudida e a gente se perceber. E às vezes perceber aquilo que a gente está abrindo mão, aquilo que a gente está deixando para trás, aquilo que às vezes é o chamado, é o propósito, e a gente está andando distante disso. Então, essas coisas surgem para nos sacudir e não é ruim. A febre é boa ou é ruim? Ruim. Mas parece que é ruim, mas é febre, boa para saber. A infecção acontece, a pessoa morre, porque não sabia que estava tendo. Verdade. Então a febre é uma mensageira de que tem algo acontecendo. A ansiedade, quando chega pra gente, ela é uma mensageira, tipo assim, opa, tem alguma coisa acontecendo aí no seu mundo interior. Se perceba, se olhe, porque às vezes você está cuidando do filho, cuida do marido, cuida da sua casa, cuida do seu trabalho, e às vezes está se abandonando, às vezes não está se cuidando. Essa semana eu estive com uma pessoa e ela participando de uma situação que ela passou de traição, e ela disse, talvez fosse necessário eu passar por isso, porque eu acordei. E eu percebi que eu cuidava de tudo. Eu cuidava das minhas filhas, eu cuidava da minha casa, eu cuidava de tudo. Mas de repente eu me olhei no espelho e eu vi que eu havia esquecido de mim. E olha como isso mudou. E aí ela começou a dizer, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, estou cuidando da atividade física também, nananã. Ela disse, eu acordei para a vida e acordei para a minha existência. Eu não estava existindo. Eu era apenas a extensão da vida do meu marido, da vida dos meus filhos, e eu já não cuidava de nada no que concerne a mim, mas a minha casa era impecável. A comida estava ali na hora e a melhor possível. E aí eu percebi já tá falando que comigo. Algo tão negativo foi tão necessário para um processo de renascimento e de mudança. Então o Senhor diz o quê? Que Ele transforma maldição em bênção. Amém. Tem coisa que é ruim, tem coisa que é negativa, tem coisa que traz sofrimento, mas às vezes é o caminho necessário para as mudanças que a gente precisa passar, para o encontro que a gente precisa ter com o Senhor. Jó era um homem que servia, fazia sacrifício ao Senhor, buscava, mas no fim do livro ele diz o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes a gente conhece Deus do que o outro pregador contou, do que o irmão testemunhou, mas Ele quer te dar experiências com Ele. Então, se está doendo, se está algum sofrimento e algo está preso aí no seu peito, chore para o Senhor. Deus está doendo, Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu preciso perdoar, porque o perdão traz cura para as nossas emoções. Então, tristeza todo mundo sente e não seria normal eu perder, tipo, morreu um ente querido, eu estou dando gargalhadas, mas
Não. Você tá lá no velório e tá lá um outro no caixão, você já ia achar estranho, né? Então a gente chora, às vezes a gente vai viver o luto, também é normal, diante do que a gente perdeu. Só que a gente não pode se entregar, porque o texto diz, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque a vitória que te faz vencer o mundo é a vossa fé. Você Amém. tem a sua fé. E a partir da fé você vai se levantando, vai se refazendo. Então eu conheci uma pessoa muito ligada à nossa família, e ela mora em Brasília. E aí o marido dela traiu ela. E trocou por uma mulher bem mais nova do que ela. Ela já estava quase aposentando. Então ela morava em Brasília e ele voltou para o interior porque aposentou primeiro. Quando o tempo passou, ele ficava quase o tempo todo lá no interior e ela na capital. Aí ela descobriu que ele estava com a outra pessoa bem jovem. Ela ficou arrasada, entrou em depressão. Ela era professora lá em Brasília. E ela disse que já não conseguia mais nem dirigir. Deixou o carro, ia de ônibus, era atestado atrás de atestado. E um dia ela estava no ponto de ônibus, sem o menor ânimo para sair dali. E ela começou a observar aonde passava o cascalho. Não fica aquele piche, aquela coisa assim bem grudenta? Uhum. Ela disse, com certeza foi Deus para falar comigo. E ela disse que naquele dia ela se levantou dessa depressão. Então ela observou uma plantinha que brotou em meio àquela coisa tão seca e aquele piche e com uma flor. Aí ela disse, se essa planta pode nascer num lugar desse, eu também vou sair dessa. Amém. Eu vou me entregar. E ela disse que, eu falei que o Senhor fala sem que haja linguagem, nem fala sem que só algum saia da nossa garganta, né? E a partir dali ela começou o processo dela de cura. Ninguém disse nada a ela, mas ela sentiu na manifestação da criação, de algo que ela observou enquanto ela estava tão triste que nem dirigia, ela dirigia mais. E ela disse, se o Senhor fez brotar uma flor dessa num lugar desse, no meio da minha sequidão, Ele vai fazer jorrar e eu vou renascer. Amém. E assim ela se levantou dessa situação de dor. Então, o mais importante não é o que alguém fez com você, não é o que fazem com você, mas é aquilo que você decide fazer com o que foi feito. Então, tem mães que perdem filho, morreu, e vai para cima de uma cama e desistiu da vida e nada mais tem sentido, deprime e se entrega. Outras, a partir da perda, começa a criar um propósito, um sentido e começa a ajudar outras pessoas. O que é que mudou? A forma de olhar. Então, a forma que eu olho, ela vai ser determinante para eu mergulhar no problema ou para eu sair fora dele. Para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Às vezes para quem te feriu, para quem te magoou, para quem te maltratou, para quem te distratou. Mas olhe para o Senhor, porque dele jorra cura para nós. Amém. E às vezes a gente se olha na perspectiva errada, daquilo que o outro diz pra gente, daquilo que o outro diz sobre a gente. E a nossa saúde emocional passa pelo ambiente que a gente está. Então, aquilo que eu ouço vai determinar o que eu penso. Aquilo que eu vejo, o que eu falo, o que eu não consegui falar e fico guardado só pra mim. Aquilo que eu sinto, os cheiros fazem a gente pensar, aquilo que eu faço, os toques, tudo isso faz a gente pensar. Mas a partir do que eu penso, vai vir o que eu sinto. Então, aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu não falo, aquilo que eu fiz, vai trazer sentimentos, positivos ou negativos, porque depende daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou nutrindo, daquilo que eu estou alimentando na minha mente. Então, um pensamento é alimentado como? Por outro pensamento. Então, quanto mais você pensa em algo, aquilo vai criando raízes profundas e se estabelecendo dentro. Alguém se apaixona como? Lembra uma vez, 2 vezes, 3 vezes da cartinha, do bilhete, do zap, do torpedo. E aí lê de novo e outra vez e fica ali sozinho e remoendo. Aí lembra o que a pessoa fez, o jeito que a pessoa disse, a palavra. Do mesmo jeito, a mágoa.
a ira, o ódio. Vem por quê? Porque a gente lembra uma vez, duas vezes, três vezes e fica o tempo todo lembrando do desaforo, da palavra, do jeito que a pessoa fez, do jeito que a pessoa agiu, do jeito que a pessoa tocou. E aí aquilo começa a criar uma raiz de amargura tão grande que nos domina, é uma porta aberta para o mal agir. Então, diante de situações da vida, a gente precisa, e o Senhor disse isso aos discípulos. Quando ele foi lavar os pés, Pedro disse, não precisa, Senhor, não posso. Aí ele disse, senão você não tem parte comigo. Aí ele disse, não, então me lava todo. Ele disse, não, vocês já estão limpos pela minha palavra. A palavra lava o nosso coração, a palavra lava a nossa alma. A palavra nos renova e a gente precisa estar atento. Você tem se alimentado diariamente da palavra? Porque se eu coloco diante dos meus olhos o tempo todo vídeos, coisas que, em vez de me ajudar a sair do problema, me coloca mais no fundo do problema, como é que eu vou sair? Tem gente que ama ouvir música de sofrência. Vai sair do buraco como? Aí fica lá. Bom, às vezes a pessoa, a partir da dor que passa, escreve poesia, escreve música, pinta. É uma forma de sublimar, de transformar a dor em arte. Só que aí, às vezes, a pessoa fica lá ouvindo, ó, e volta o sofrimento, aí pensa, repensa. 2, 3, 10. Um vídeo que você assiste, você compartilha e mostra a alguém. Você pode assistir na televisão e convidar alguém a olhar com você. Mas o que passa na tela da sua mente é privado. É você e Deus. E as demais pessoas poderão ter acesso se você verbalizar, se você conseguir colocar para fora. E se você tem dificuldade de colocar para fora, escreva. Se você não sabe escrever, na hora que não tiver ninguém na sua casa, comece a conversar para Deus. Olha, Senhor, aconteceu isso e isso. Fulano me fez assim, assim. Deus, isso aqui está na minha mente. Isso está o tempo todo me martelando, me martirizando. Vai falando. Porque quando você conseguir colocar para fora, você vai sentir libertação. Amém. Está difícil, Senhor, olha, isso está me doendo muito e eu não estou conseguindo. Mas eu decido, Senhor, eu quero, eu preciso, me ajuda a liberar o meu coração. E aí ele vem e age na nossa dor. Porque a Bíblia diz que ele é aquele que liga as nossas feridas. Então, a depressão vai trazer tristeza, angústia, a maior parte do tempo, vazio, falta de esperança, nada vai mudar, nada vai ser diferente. Sentimento de culpa, coisa que não tem nada a ver com a pessoa, é por causa de mim. O problema sou eu. Aí vem depois o quê? Dorme muito ou quase não dorme. Come muito ou quase não come. Pensamentos de morte. Meu Deus, se eu pudesse dormir e não acordar. É um pensamento de morte disfarçado. Porque o único jeito da gente dormir e não acordar é se a gente morrer. Então, meu Deus, se eu pudesse subir, desaparecer. É uma tentativa também de fuga. É um pensamento disfarçado de morte também. E o pensamento suicida propriamente dito, que é quando a pessoa começa a imaginar como é que eu vou fazer para calar essa dor, para acabar com esse sofrimento, para resolver esse problema. E a pessoa, por já se sentir um peso para os outros, por achar que ela não é amada, que ninguém está nem aí para ela, que ela não importa, que ela é um peso para as outras pessoas e que se ela estiver fora e se ela sumir vai ser melhor para a vida dos outros. E esse tipo de pensamento vai criando raízes e daqui a pouco a pessoa acha que essa é a única alternativa que resta. Não é. É um pensamento disfuncional. Mas toda pessoa que pensa em suicídio, na verdade, não é alguém que quer morrer. Ele quer matar a dor. Ele quer a vida, mas sem o sofrimento. Então eu não quero e não concebo a vida e não concebo ficar aqui sofrendo. Então eu tenho que sair disso. Mas essa não é a saída. Então existe tratamento, a gente precisa buscar alternativas, porque o Senhor que nos criou, o Senhor que nos ama, Ele tem remédio para nós. Amém. E vai vir dos homens. Quando o Senhor mandou o profeta ir lá falar para o rei Ezequias que ele ia morrer, ele orou, depois o profeta volta e diz que Deus acrescentaria 15 anos. Mas aí o Senhor manda fazer um emplasto de figos e colocar lá na úlcera. Deus podia ter curado só pela palavra, não precisava botar isso, não é? Mas ele colocou. Por quê? Porque tem coisas que às vezes você vai precisar usar alguma coisa para alcançar o bem-estar, para alcançar a restauração. Quando Jesus curou o cego, ele curou tantos pela palavra, mas esse ele fez um lodo, foi lá e colocou. Então, às vezes, a gente vai precisar de um recurso externo
para nos trazer o bem-estar. Mas se eu pedir para ele, a resposta então veio de quem? Veio dele. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Amém. Só que aí a pessoa começa a ser incompreendida. Porque há cansaço físico, há desânimo, a pessoa não tem pique para nada. Aí a pessoa, menino, mas como mulher preguiçosa? Você chega, as bolsas estão sujas, as roupas, a bagunça. Não é preguiça. Já é o estado de adoecimento que a pessoa está e precisa de recurso. Está como aquele copo quebrado que não consegue absorver nada e aí tenta botar alguma coisa e nada fica. Então ela precisa de quê? De apoio, de suporte. Chega a me arrepio. Por quê? Porque isso tem acontecido e o nosso país é o país mais ansioso do mundo e o terceiro depressão. Misericórdia. Nós temos um índice de cada 3 pessoas, 2 estão sofrendo de estresse. Então, 1, 2, 3. Aqui tem 2 com estresse. 1, 2, 3. 2 significa que está assim, meio que massificado e quase todo mundo está com uma panela de pressão. Estresse é doença? Não. Mas vulnerabiliza a gente a todo tipo de doença. E aí a gente tem que ter cuidado. E o que é que tem adoecido tantas pessoas? Excesso. Aí as mentes, e os pensamentos estão tão acelerados. Antes era mais difícil das coisas chegarem. Agora, as pessoas sofrem um acidente. Às vezes o familiar não teve nem tempo de dizer, a pessoa já sabe pelas redes sociais que o parente, que a situação aconteceu, que um filho sofreu isso, que teve uma briga, que teve uma discussão. Surge uma situação, um conflito familiar, daqui a pouco está nas redes sociais. Isso é doentio. Então, a ansiedade vai trazer o quê? É normal e todo mundo tem. Então, a ansiedade é o que move a gente a acordar, a trabalhar, a fazer as coisas. O transtorno de ansiedade é quando ela já está em excesso. Então, a ansiedade é um movimento em direção ao futuro, na tentativa da gente se antecipar. Por isso a gente constrói casa, bota telhado, janela, você tenta se antecipar alguma coisa, não quero que a chuva venha e molhe, eu não quero que um ladrão entre e roube, e aí a gente toma alguns cuidados. Eu vou estudar porque eu quero ter um bom trabalho, ou eu preciso trabalhar porque eu não quero que os meus filhos passem necessidade. Normal. Só que o transtorno já é quando eu faço tudo isso e ainda acho que não é suficiente. Tem dinheiro na conta, diz, meu Deus, mas e se eu adoecer? E se for mais do que o que eu tenho? E se eu for demitido? E se eu não tiver dinheiro para pagar a conta? E aí a pessoa começa a se preocupar basicamente com tudo. Meu pai do céu, e se meu marido me deixar? E se eu tiver que ficar com esse tanto de filhos? E se? E se? É sempre um e se negativo. É sempre o trágico quase batendo a porta. Meu Deus do céu, não chegou até agora. Será que sofreu um acidente de moto? Será que teve alguma coisa? Então a pessoa passou do horário e a pessoa já está achando que é um problema. E aí vai trazer o quê? Toda vez que a gente toma um susto ou notícia negativa, sabe o que vai acontecer? Todas as vezes. Alguém chega e diz, fulano morreu, ficou com aquele susto porque você não estava esperando. Bom, então, quando a gente sofre com um transtorno de ansiedade, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso simpático está mandando o tempo todo mensagem de alerta. E aí o corpo se prepara para combater o mal, a doença invasou, não encontrou nada. Agora vai vir a descarga no coração. Por quê? Porque o sangue das pernas subiu e o dos braços se deslocou para cá. Se a nossa mente prevê que a gente está prestes a sofrer um acidente, ele faz isso na tentativa, tipo, vai machucar, ele não vai sangrar tanto. Mas aí foi só um alarme falso, porque não está acontecendo. Mas em função de pensamentos catastróficos, negativos, meu marido vai me deixar, eu não sei o quê, ou eu não vou conseguir pagar essa conta, ou nós não vamos conseguir finalizar essa casa, ou não sei o quê, e só pensa problema. E o menino adoeceu e a gente não tem dinheiro e pode morrer, e vai ter um acidente, e aí tragédia o tempo todo. Então, isso vai fazendo com que o alerta seja acionado, e aí o sangue desloca. Então, o coração acelera, a boca fica seca, as mãos e os pés frios, dor no tórax, no abdômen, tontura, ânsia de vômito, dormência, formigamento, medo de morrer, medo de enlouquecer, a sensação de estar saindo fora do corpo e uma sensação de asfixia e sufocamento imensa. Então a pessoa fica desesperada. Começa a ter medo de ficar só, aí já tem dificuldade para trabalhar, para sair, não quer ficar só. Por quê? Bom, eu morro e ninguém nem viu. Dormir de noite, passa até insônia, porque todo mundo está dormindo. E se eu passar mal?
Então a pessoa começa a ficar em hipervigilância, vigiando de tudo o tempo todo. E morar na roça, ficar longe de uma saúde, de um socorro médico, meu pai, aí começa a ter dificuldade, quer ir para a cidade, pelo menos eu estou perto do hospital. Às vezes entrou no hospital já melhora. Mas às vezes quem passa por isso sabe, se chegar alguém que você gosta muito, você começar a conversar, distrair, for para outra coisa, o que, que vai acontecer? Nossa, eu estava mal, mas agora melhorei, só porque estou conversando aqui com você. Porque tirou a mente da preocupação, focou em outra situação. Então, isso está dando notícias de que tem algo acontecendo. O sono às vezes não está bom. E aí precisa ter cuidado. Que tanto você está dormindo, se não está dormindo. E como é que está a situação dentro de casa, as relações, quais são os conflitos que estão acontecendo, o que é que de repente você abriu mão e deixou para trás. Tem coisas que vêm para nos dar uma sacudida e a gente começar a fazer um checklist e ver o que precisa mudar. Porque a Organização Mundial de Saúde, durante muito tempo, definiu saúde como bem-estar biopsicossocial. Por muito tempo foi isso. Depois eles perceberam que existiam aspectos que não tinham como explicar, mas que também era responsável pela saúde. Acrescentou o espiritual, biopsicossocial. E hoje, e é uma palavra só, e hoje a palavra, olha o tamanho que é, não deu nem para eu fazer aqui numa linha só, ela é biopsico, eco, sócio, técnico e espiritual. Esse é o conceito mundial de saúde. Biológico. Aí vai passar pelo nosso sono, pelo que a gente come, pela atividade física. E agora, nesses itens que eu estou perguntando, eu gostaria que você fizesse um checklist. Não pense no outro, não. Em você. Como é que está a questão da sua saúde biológica? Às vezes eu preciso ir no médico, eu estou sentindo uma dor, um problema. Acho que não é nada, não. De repente é um problema maior e a pessoa perdeu tempo de resolver porque não foi procurar ajuda. Sofre calado. Então a gente tem que cuidar do aspecto biológico. Mas o biológico vai passar pelo que eu como, pelo que eu durmo, pela questão da minha atividade física. Você está praticando? Se não, pelo menos 3 vezes na semana. Comece a mudar. E aí a gente tem que descascar mais e abrir menos pacote. Tudo que a gente compra que é industrializado vai prejudicar a nossa saúde. Mas tudo que você descasca é mais natural, né? Mais promoção de saúde. Psico, como é que está aí a sua mente, seus pensamentos? Como é que está o seu mundo interior? O que é que você está guardando? O gado ele come de dia, de noite ele rumina. E aí passa tudo de novo. E às vezes a gente fica ruminando o que nos fez sofrer. E aquilo que alguém disse que te machucou, você fica fazendo ecoar e voltando, e de novo, e de novo. E aí aquilo vai trazendo consequências. Por quê? Porque eu estou gastando tempo, porque eu estou aplicando a minha mente naquilo que é negativo. E a palavra de Deus, que é o modelo para tudo, ela diz o quê? Traga à memória. Vamos lá? Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Fale assim comigo. Senhor, me ajude a trazer à minha memória aquilo que pode me trazer esperança. Toda dor, toda mágoa, toda amargura, todo sentimento de rejeição, de inferioridade, eu quero lançar na cruz de Cristo, porque o Senhor me amou, com grande amor, eu sou amada, eu sou especial, e tudo que o inimigo tem tentado semear no meu coração, contrário a essa verdade, eu arranco em nome de Jesus. Eu sou preciosa, eu sou amada. Senhor, tudo aquilo que tem vindo para me destruir, trazendo sentimentos
paralisam, barram que barram o teu eu propósito. peço, Eu peço, seja agora seja agora arrancado, arrancado. que haja uma convicção De quem eu sou do Senhor. no Senhor. Um dia eu estava dando uma palestra lá no posto de saúde e tinha uma senhora muito bonita. Ela era da zona rural. Olhos claros, cabelo loiro. Ela devia ter uns 50 anos. E ela ia passar pela médica. Só que durante a palestra, ela ficou um pouco assim emocionada. E aí, quando ela passou no consultório da médica, ela disse: não, eu não atendo a senhora sem a senhora passar pela psicóloga. A médica teve sensibilidade, né? E aí disse: porque se atendesse, ela ia embora. Ainda mais que vinha da zona rural. Aí passou pelo atendimento comigo. E sabe, naquele atendimento, o que eu percebi, ela começou a falar comigo. Ela disse: olha, meu marido bebe muito. E ele chega e diz muitas palavras duras para mim, muitas palavras negativas. E aquilo que você foi falando, eu fui me vendo. E foi meu aniversário, semana passada. Minha irmã fez um bolo, mas eu não saí na foto, porque eu me sinto tão feia. Quando ela disse isso, eu disse: meu pai, uma mulher tão bonita. Você vê assim, tinha o sofrimento, que a vida na roça é mais dura, mais difícil, mas ela era uma mulher muito bonita. E aí ela disse: e eu me sinto tão feia que eu não me olho no espelho. Eu pintei o meu cabelo, mas eu nunca me olho no espelho. E ela queria bater a foto, mas eu não deixei. Bater a foto do bolo, mas eu não saí na foto. E aí eu comecei a conversar com ela e fui fazendo algumas perguntas. E ela falou que ele bebia muito. Ele já não tinha ereção. Então o que ele fazia ela acreditar? Que ela era feia. Aí ela ia pegar lenha e ele dizia que ela estava buscando alguém, que ela tinha caso com alguém, projetava para ela. Então ela estava passando por uma situação de violência psicológica, vivendo um relacionamento abusivo, onde a pessoa inculca na mente do outro, tipo: só eu vou lhe querer, ninguém vai te querer, você não serve para nada. Mas na verdade, quem é que estava com o problema? Ele ciumava. Então, se ele achava que quando ela saía, ela estava procurando alguém, é porque ele tinha ciúmes dela e achava ela bonita. Mas ele dizia que ela era bonita? Não. Você está acabada, você não presta mais para nada. Aí ele não tinha ereção, porque a bebida faz isso. Então, ele já estava com problema, mas dizia que o problema era ela. Então, às vezes a pessoa projeta. E aquilo que a pessoa ouve, às vezes a pessoa absorve. Sabe quando você joga uma esponja na água e ela fica cheinha? No ambiente que a gente está, às vezes é tóxico. E aí você vai absorvendo tudo e vai enchendo, vai botando na cabeça e deixa de se ver na perspectiva de Deus, como amada, como preciosa. E aí começa a se ver sem nenhum valor. Eu li uma matéria semana passada de uma idosa que tinha uma pedra que ela achou no rio e ela colocava como peso de porta. Não lembro mais do país que isso aconteceu. Durante 20 anos. O ladrão entrou, roubou a casa dela, mas não pegou a pedra. Quando ela morreu, o filho, herdeiro, foi pegando as coisas da casa, vendo, e chamou a atenção porque tinha visto uma matéria com a pedra parecida com a da mãe. E aí, quando levou, ainda era mais rara do que a que tinha no museu. Foi vendida por milhões. Mas toda a vida era apenas o quê? Uma pedra, um peso de porta. Às vezes alguém pode estar dizendo coisas para você que faz você sentir apenas um peso. Às vezes porque não está tendo o olhar correto. Porque quando a gente muda a perspectiva e o olhar, de repente a gente vai ver que aquilo é precioso. A viúva, quando ela foi lá, ela disse para o profeta que eu não tenho nada. Aí, não, mas você tem o quê? Não, só um restinho de azeite. Às vezes o que a gente tem, a gente diminui. Ah, só um pouquinho, é só um restinho, não tenho nada. Mas aquela coisa que parecia pouco foi o que o Senhor usou para crescer. E a resposta estava nos relacionamentos, porque Ele mandou pegar vasilhas com as vizinhas, então ela se dava bem com as pessoas, senão ela não ia ter como ter esse tanto de vasilha. Então passa pelos nossos relacionamentos fora. Depois disse: agora, aí eles já peguei as vasilhas, volta para casa, fecha a porta e fica você e sua família lá dentro. E agora
vai deitando desta vasilha que tem o restinho nas outras. E aí o azeite foi brotando. Não diminua o que você tem. Deus deu a todo mundo. Não existe ninguém sem capacidade, sem potencialidade. Use sua potencialidade, use sua capacidade. Use aquilo que Deus te entregou. Amém. Eu assisti uma matéria de uma mulher que ela foi fazer um favor para uma amiga e aí fez umas tapioca. Aí a mulher deu a ela R$10. Isso tem muito, eu acho que tem mais de 10 anos. Uma matéria no Globo Repórter. Ela morava de favor e o esgoto passava dentro dessa casa que ela morava. Aí ela foi para a feira e chegou lá, gostou de um vestido. A mulher já estava botando na sacola. Ela disse, não, deixa eu volto aqui outro dia. Ela pensou, se eu comprar, fica por isso mesmo. Eu acho que eu vou comprar uma tapioca, a massa, né? E aí vou fazer um beiju, que eles chamam de tapioca. Mas para nós aqui é beiju. Para vocês também é beiju, né? Pronto. Aí ela foi fazer, saiu vendendo e vendeu tudo. Comprou mais material, vendeu tudo. Foi fazendo. Bom, no dia da matéria, ela tinha um sobrado. Depois ela tinha umas outras 2 ou 3 casas em ruas próximas, que era de aluguel. E ela dizia, agora eu tenho uma equipe, não sei quantas pessoas que trabalham aqui comigo. O que eu quero dizer com isso? Valorize sua potencialidade, sua capacidade. Não deixe o outro diminuir e você achar que aquilo não é nada, porque tem gente que vê algo precioso e não dá valor. Mas você tem que se dar o valor. O Senhor Jesus disse o quê? Ame ao próximo. Não escutei. Como assim mesmo. Não ouvi ainda. Como assim mesmo. Você não pode amar o outro mais do que você se ama. Então você tem que se amar, você tem que se cuidar. E se você não está em primeiro lugar no cuidado que você tem, e é seu marido e é seu filho, aí você adoece e aí? Então, olhe para você. Porque às vezes são inúmeros os casos em que a pessoa, tudo de melhor para o marido, compra roupa, um perfume, e aí fica lá arrasada e abandonada. Você está fazendo o que mesmo? Não seja o tapete que o outro pisa. Primeiro você tem que se amar. Porque se você não se amar e não se der o valor, quem é que vai te dar valor? Você deixa as pessoas então te diminuir. Então saiba quem você é. E se de repente, não, mas porque o outro... Isso, eu estava até falando com essa pessoa dessa semana. Às vezes o que acontece? Diante de uma situação... de perda, diante de uma decepção no relacionamento, diante de uma situação de traição, a pessoa passa a fazer um comparativo de inferioridade, se sente menor, buscou fora, é porque a outra pessoa é melhor, é porque eu não tenho, é porque não sei o quê, e começa a se sentir lá embaixo, e acha que a outra pessoa é o top das galáxias. E não. Quantas pessoas vocês vêm entrar em não sei quantos relacionamentos e vai para outro, e vai para outro. Às vezes, você pode não estar se dando valor, pode estar se permitindo ser diminuída pelo outro, porque não está se vendo na perspectiva de Deus. Então, isso nos adoece. Portanto, eu tenho que saber como é que está minha mente, meus pensamentos. Biopsico, o que é o eco? Contato com a natureza. Vocês moram num lugar maravilhoso, lindo. Mas tem gente que nem contempla, nem percebe. Não ouve um pássaro cantar, não consegue perceber a perfeição, cabe numa planta, numa florzinha, numa coisa que surge. E isso é importante para a nossa saúde. O vento, a terra, o sol, vitamina D, não tem outro meio de pegar ela. Aí tem comprimido, né? Mas... a gente precisa, Deus criou tudo perfeito, então a gente precisa ter esse contato. Sócio, as relações. Lembra que a multiplicação do azeite, ela precisou das vizinhas? Então a gente precisa da rede, da família, a gente precisa dos vizinhos, a gente precisa da igreja, e aí a gente tem que estar bem, a gente precisa se lançar e ir. Porque se você ficar em casa, sofrendo, chorando e só, quanto mais só você ficar, mais vontade de ficar só você vai ter, mais você se isola e mais você adoece. Então a gente precisa. Deus nos criou
seres relacionais. A gente precisa se relacionar, a gente precisa de pessoas. E técnico. Como é que você está lidando aqui com as mídias sociais? Como é que a gente lida com a questão das redes sociais? Como é que isso está interferindo na sua saúde? 1 hora antes de dormir, deve ser evitar celular. Aí tem gente que sofre de insônia. Peraí, deixa eu pegar o celular porque eu estou com insônia. Vai amanhecer o dia e não dorme. Porque isso aqui, ó, acende cada vez mais a mente. Então, todo especialista vai dizer, 1 hora antes do horário de dormir, nem toque nem tela. Estou com insônia, pega a tela. E por que não pega a Bíblia para ler? Porque ali vem alimento sólido. E a gente fica, às vezes, indo buscar em cisternas outras, que não tem nada para oferecer e a gente está lá. Então, essa relação também é importante. Mas, às vezes, através disso, você se aproxima do familiar, você consegue estar perto de pessoas que estão distantes. Depende da forma que a gente usa. Isso pode trazer saúde ou doença. Às vezes, a pessoa se envolve com fake news, com tanta coisa. Vocês já viram como o povo usa status para estar dando recado? Eu fico besta como assim, bota assim no status. Tipo, nem lembro assim bem uma frase, mas é uma cutucada pro outro. Tem gente que quer ver o meu bem, o meu mal, mas quanto mais me faz mal, mais eu cresço, mais eu não sei o quê. Aí depois bota lá uma situação. Teve uma que eu li essa semana e disse assim, me viram na rua, mas estou cuidando de meus filhos e estou procurando trabalho, não sei o quê, mas pode falar de mim. Aí eu, meu Deus, que tanta satisfação que a gente tem que dar para o outro. Aí adoece, porque a gente está o tempo todo pensando o que o outro pensa, o que o outro vai dizer, o que o outro vai, e o outro vive sua vida, paga suas contas, vai sofrer sua doença, seu problema, não vai. Então viva a sua vida, esteja em paz com o Senhor e consigo, e deixa de preocupar o que o outro vai dizer, o que o outro vai achar, o que o outro vai... Porque aí a gente vai crescendo cada vez mais. E o espiritual, agora fique de pé. Todo mundo de pé. Vou despertar tudo passar agora para o pastor, mas ó, de um pé só. Bora lá? De um pé só. Olha, aqui tem uns que tem menino. De um pé só. Pode sair de pé pra você melhorar. Vocês vão. Todo mundo de um pé só. Cadê? Aí ela tá conferindo aí quem é que tá. É que eu não vejo. De um pé só. Você vai pular e vai agora rodar. Bora lá? De olho fechado. Até eu parei, que ia cair. Pode sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Bom, eu coloquei aqui o espiritual. Olha, uma perna nossa é o físico. A gente tem que cuidar do biológico, a gente tem que cuidar da saúde física, tem que procurar o médico, você tem que fazer atividade física, faça tudo isso. Mas não faça apenas isso. Tem gente que vai para academia, vai no médico, mas ele não desenvolve a fé. Então, se a gente tiver só a fé também, não cuidar dessa outra parte, a gente está numa perna só. A gente precisa das duas coisas, do físico e do espiritual. Não quero também botar tudo no espiritual e de repente negligenciar o físico. Vocês já viram alguém questionar porque a pessoa ficou cardíaca? Mas mulher, por que você foi ficar doente do coração? Moço, por que você está tomando remédio de pressão? Não toma isso não. Já viram? Viram ou não viram? Já. É difícil isso acontecer. Quando sabe que está doente de coração, vamos para o médico, vamos tomar remédio, ninguém questiona. Diz assim, eu estou depressiva. Isso aí é mimimi. Está ansiosa. Isso aí é xilique, é frescura. Verdade. Vai não. Não vai. Passou o remédio. Não, você não está doido, você vai tomar remédio para quê, mulher? Vai ficar dependente. Quantos dependentes por remédio de hipertensão você conhece? Meio mundo. Minha tia tem 95. Descobriu que era cardíaca e hipertensa com 41. Tem 54 anos que toma remédio. Alguém questiona? Não, compra o remédio, tem que tomar. Não vai dizer E que é não toma, dependente. não. Agora, alguém quando está tomando um remédio porque o médico passou e a pessoa às vezes está com insônia,
ou porque está passando por uma depressão, ou, por exemplo, transtorno bipolar, vai ter que tomar remédio, é o meio de controle. Por quê? Porque a questão do humor, ela às vezes fica alterada. Então a pessoa está super animada, para cima, de repente mudou de uma hora para outra. Aí a pessoa diz, fulana é duas caras, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Às vezes a pessoa tem um problema. E aí vai tomar o estabilizador para manter um equilíbrio e evitar essas mudanças bruscas. Aí, às vezes, as pessoas, a família, eu estou dizendo isso, vocês são multiplicadores. Às vezes você não está passando, mas conhece alguém que está passando um problema. E, em vez de ajudar, leva a pessoa ainda mais para o buraco. Mulher, você vai no psicólogo, você está doida? Eu tenho pacientes que marcou 4, 5, até que consigo entrar na minha sala. Diz, a minha maior dificuldade de entrar aqui é pelo que eu ouvia, porque lá na minha casa eu dizia, você tá doida? E aí eu não queria dar o atestado de que estava doida e não vinha. Mas agora vem porque eu sei o bem que isso aqui me faz. Não é uma nem duas, inúmeras. Então, às vezes, o que a gente diz é um desserviço. A Bíblia diz, cuidado como usa a tua língua. A morte e a vida está no poder da língua, e o homem que bem a utiliza comerá dela o seu fruto. A gente tem que ter cuidado com o que diz. A Bíblia diz o quê? Que de uma mesma fonte não pode proceder bênção e maldição. Então, às vezes, com ela bendizemos a Deus, com ela amaldiçoamos o homem feito a semelhança de Deus. Aí você xinga, aí... Bom, opa. Uma fonte só. Mas, quando a gente usa de forma indevida, às vezes a gente está ajudando a enterrar e botar no buraco quem já está com um problema imenso. E às vezes você não sabe o que a pessoa está passando por dentro. E dá trabalho dela procurar ajuda e estar no lugar que possa ajudar ela a resolver isso. Então eu digo sempre, bom, você confiaria de um pedreiro, ele não é mecânico, consertar o seu carro? Um médico, não entende nada aí de construção, e construir sua casa, ele não é pedreiro. Cada pessoa em sua área. Aí o profissional vai lá e fala, aí chega o leigo e diz assim, não toma esses remédios não, isso aqui vai lhe fazer mal. Teve uma que me mandou mensagem essa semana, a médica passou remédio, ela estava numa crise, mas minha tia e minha mãe disse que eu não tomasse. Eu digo que sua mãe é médica? Não. Sua tia? Não. Então você vai ouvir quem foi que te passou. Porque aí elas falaram, só que a pessoa estava num surto, que à beira do precipício. Aí chega um para tentar ajudar, só que às vezes atrapalha, porque não é a área da pessoa. Então, assim, muleta. A pessoa sofre um acidente, usa uma muleta. É bom ou ruim? É ruim, mas é melhor do que ela não andar. Então, de certa forma, é o apoio que ela tem para ela voltar a andar. Então, é boa. O remédio é bom ou ruim? É tipo a muleta. É ruim, mas é bom, porque de repente é o mecanismo que eu tenho para poder ter qualidade de vida e poder prosseguir. Então, tudo depende do olhar que a gente tem. E se eu olhar agradecendo, Deus abençoa, Senhor, potencializa o efeito desse remédio. Meu pai, uma vez, ele estava nos Gerais. E aí lá, se hoje lá ainda é bem longe do recurso, imagina há tanto tempo atrás. E eles que tinham um comprimido que ele sempre levava, já que ele era cardíaco. E a mulher estava com hemorragia. E aí ele olhou aquela escadinha de tantos filhos. Ele disse que falou assim, Senhor, o que eu tenho aqui, eu sei que não serve para ela, mas eu vou dar esse remédio para ela e o Senhor vai fazer o que ela precisa, porque eu não tenho outra coisa para fazer, não vai dar tempo que ela vai morrer. Ele deu o remédio e a hemorragia cessou. E aí? O remédio era para aquilo? Não. Mas resolveu, porque orou antes, fez lá uma fé. A mulher não sabia quem é que vai fazer placebo em hemorragia. Mas assim, é a fé. Você ora e abençoa e diz, Senhor, isso aqui possa me ajudar, que essa situação se resolva. E aí a gente passa a ser mais grato. E se você sorrir para o espelho, ele sorri para você. Se você sorrir para a vida, ela sorri para você. Se você fica sisudo, ele vai ficar sisudo para você. Se você se fechar para as pessoas, a vida também vai estar fechada para você. Então a gente precisa se abrir e ser mais gratos, porque as coisas começam a fluir e andar melhor. Se a gente ficar reclamando, reclamar é clamar o sofrimento novo, aí sei lá, só reclamando e não vê as coisas boas.
é uma tendência nossa, mas a gente precisa mudar para ter saúde. Então, que nessa manhã, às vezes, a gente pensa, o que o outro vai achar, o que o outro vai dizer, Senhor, o que o Senhor pensa a meu respeito? Senhor, fulano disse que eu sou isso, mas a tua palavra diz que eu sou amada. Me diz que eu sou sacerdote real, que eu sou nação santa, que eu sou divina, preciosa semente, pedras. O Senhor nos diz tanta coisa maravilhosa. E a gente só pega as coisas negativas que alguém diz pra gente. E esquece do que ele diz, do que ele pensa. Ele diz, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, em vez da gente se agarrar às coisas negativas que aconteceu, que alguém fez, que alguém nos disse, vamos ficar apegados ao que ele fez, ao que ele disse, porque a palavra dele é que não passa. E quem é familiar de alguém que está passando por uma situação assim, acolha, entenda, escute. Alguém, mas eu não sou especialista. Não, só de ouvir você já está ajudando demais. Não emita opinião, não infira e não queira dar juízo de valor, só ouça. Olha, eu estou passando por isso, meu casamento, ou meu filho, ou meu marido, ou seja lá do que for. Aí vocês, mulher, se eu fosse você, eu fazia isso e isso, já estragou. Você só ouve. Porque quem sabe do problema é o dono do problema que entrou lá. E só essa pessoa tem o caminho de saída. Mas a gente tenta arrancar, não, deixa eu tirar aqui. Aí às vezes cresce o problema. E aí às vezes aquela pessoa que começou a desabafar ali diz isso, não vou falar não, porque fulano já está emitindo aí uma opinião diferente. Às vezes não é o que a pessoa quer, ela já não quer nem me ouvir. Então, a gente ajuda e a gente evita suicídio como? Emprestando nossos ouvidos, ouvindo, sem emitir opinião. Agora, dando uma palavra, olha, vai passar, a gente vai conseguir, eu estou aqui, conte comigo. Olha, vamos buscar ajuda, vamos procurar um profissional. E aí, através disso, você está ajudando mais do que você possa imaginar e até evitando um precipício. Então, se coloque como um instrumento de Deus na vida de quem está perto de você. E Jesus ouvia. Então, vamos aprender a ouvir com ele. Jesus perguntava, o que você quer que eu faça? O que um cego pode querer? A não ser ver, Senhor, o que o Senhor está me perguntando isso? Precisa falar. A dor está doendo, mas você tem que botar para fora. Fala, escreve, conversa com Deus, está lavando a roupa, está fazendo a comida, vai falando, vai desabafando. Bota para fora, porque o que ficar aí dentro só vai virar doença. Amém? Amém. Então, que o Senhor possa estar nos direcionando, ampliando nossa visão, tirando as barreiras. A barreira que separa o homem de Deus é o pecado. E a barreira que às vezes nos separa uns dos outros são os preconceitos. A mulher lá na fonte quer, não, esse daqui, não, Deus me livre, vou andar com essa mulher. Não. Quantas vezes a gente percebe que ele está errado naquilo que a gente acreditava sobre alguém? Você pode acreditar que alguém é super, hiper, mega maravilhoso. Aí, meu Deus, mas que decepção. Quem já se decepcionou? Fica com a mão levantada. Olha pro lado. Tem alguém que não se decepcionou aqui? Não existe. Porque a gente cria um ideal. A gente cria um ideal e a gente encontra algo que é real. E nem sempre o ideal é o que a gente encontra no mundo real. Então você acha que a pessoa é isso, é aquilo, seja no relacionamento afetivo, seja numa situação familiar, seja numa relação de amizade, a gente se decepciona, aí a gente se frustra. Mas quem nunca se surpreendeu? Tipo, você acha que fulano é metido, é assim ou é assado, de repente você conhece melhor, meu Deus do céu, eu pensava isso de fulano, foi a pessoa que mais me serviu. Eu tive uma pessoa essa semana que disse, olha, eu passei uma situação na minha vida, ela diz, e aquilo foi bom, porque me mostrou muita coisa. As pessoas que eu achei que eu ia contar, sumiram. Mas gente que eu não pensava assim, jamais, foi quem veio e estava ali para me ajudar. Então veja como é a vida. Então as nossas crenças, crença para nós na psicologia é um tipo de pensamento, ela pode às vezes nos afastar daquilo que é a saída. Não, fulano é metido, não, fulano é não sei o quê, ou esse aqui é assim, porque... Ou alguém disse por um comentário e a gente começa a criar uma barreira e ter uma impressão
que nem a nossa, que a gente nem passou ainda na situação, mas bota aquilo na cabeça e, não, nem se envolve, fulano é desse jeito. Ou a gente viu o jeito que veste, onde é que a pessoa está conversando ali com fulano, aí a gente cria uma situação. E às vezes não é. Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque crença determina o nosso comportamento. Tudo que a gente faz é com base no que a gente acredita. Se você achar que alguém é sincero, se aproxima. Se achar que está sendo falso, se afasta. Se você acreditar que esse lugar é o lugar de você prosperar, você vai expandir, vai trabalhar, vai produzir. Se você achar, não, menina, que tudo não dá certo, que tudo dá para trás, o mundo é do jeito que a gente enxerga. Então, por isso o lugar é o mesmo, um ama e o outro não suporta. Um acha maravilhoso e o outro... Por quê? Pelo olhar que a pessoa tem, pelo foco que a pessoa deu e às vezes dimensionou o problema. Então vamos mudar o nosso olhar, às vezes reduzir o nosso preconceito, inclusive sobre esse tema de suicídio que a gente precisa mudar, tem que debater mais. E este mês de setembro é o mês dedicado ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, que acontece tanto. 1 milhão é um número muito grande. Imagina. Pegar essas cidadezinhas nossas aqui, tudo perto, dá não desse tanto de gente. E 900 mil seria evitado. Então imagina o tanto de gente que partiu e que ainda era às vezes para estar aqui se tivesse tido um auxílio, um recurso, uma orientação. E cada um pode fazer a sua parte. Diminuindo o preconceito, julgando menos, ouvindo mais, se aproximando mais, porque o que está gerando isso é distância. As pessoas conversam e já nem olham nos olhos. Ah, sim, pois é. A pessoa diz, deixa eu falar aqui com você. Tá bom. Vou estar lá. Você não sente nem que deu importância o que você está dizendo. Aí a pessoa começa a se sentir sem importância, sem valor. Então você vai conversar com o familiar, com o filho, olhe nos olhos. Mostre que você está interessado, dê atenção. Porque é disso que o mundo precisa. E foi isso que Jesus fez. Ele tocava nas pessoas. Ele se aproximava, ele olhava nos olhos. E isso já trazia cura. Amém? Amém. Highlight que é até 3 horas.